Mulheres de Esperança. A chamada crise dos 40 nas mulheres ocupa um lugar ambíguo entre o senso comum, a psicologia clínica e a investigação científica. Popularmente descrita como um período de instabilidade emocional, insatisfação com a vida e desejo de mudanças radicais. Essa fase tem sido tanto confirmada quanto questionada por estudos empíricos. A psicologia contemporânea tende a afastar-se de explicações simplistas, propondo uma leitura mais complexa, em que fatores biológicos, psicossociais e existenciais interagem. Hoje vamos mergulhar nesta temática para juntas tentarmos entender um pouco melhor o que afinal aconteceu quando chegamos aos 40. Este é mais um Mulheres de Esperança. Fica connosco. RTM Mulheres de Esperança. Conteúdo áudio, dicas de vida, motivos de oração e crescimento pessoal. Encontra esperança hoje. Sónia, quando falamos em crise de meia-idade, estamos a referir-nos a quê? Depressão? A menopausa? É um preciosismo apenas? Olha, ao que parece, esta crise está mais ligada a fatores externos e contextos de vida do que a algo intrínseco a todas as mulheres. Ou seja, há um estudo de grande escala realizado nos Estados Unidos da América, o Midlife in the United States Study, que segundo Elaine Weddington indica que apenas cerca de um quarto dos adultos relatou ter vivido algo que identificasse como crise de meia-idade. E mesmo nesses casos, a maioria atribuiu o sofrimento a eventos concretos como divórcio, perdas, problemas de saúde ou trabalho e não à idade em si. Ok, interessante. Então não é a idade em si que é o predicado para o desencadeador da crise, mas as circunstâncias de vida que costumam existir nesse mesmo período de vida. Exato. Muito interessante. E isto são ótimas notícias, não é? Porque quer dizer que não estamos avariadas se começarmos a questionar algumas coisas na vida. Podemos apenas estar a precisar equilibrar aqui algumas coisas. Sim, parece-me muito apropriado usar a palavra equilíbrio. Carl Jung, autor de que já falámos várias vezes aqui nos programas, refere que uma vida de sucesso é uma vida equilibrada. Ou seja, existe uma fase em que já construímos um percurso profissional, pessoal, relacional, com família e amigos e por onde fomos distribuindo a nossa atenção e energia. E há um momento na vida em que precisamos voltar a equilibrar as coisas. Começamos então a questionar-nos quem somos, qual o nosso papel na família, na sociedade, no nosso trabalho e qual a importância dessas mesmas áreas nas nossas vidas. E durante a construção da nossa vida também fomos sofrendo alterações enquanto pessoas, não é? Mesmo que nem notemos. Sim, o que nós chamamos o crescimento da maturidade, não é? Exatamente. Eu acho que sim, sem dúvida. Mas também pode acontecer uma crise desencadeada por notarmos que nada mudou, ou não? Por exemplo, não alcancei a posição profissional que eu tanto desejava, não estou financeiramente como queria. Todos os meus amigos evoluíram e eu permaneço exatamente na mesma, a sentir que não avancei. Sim, ou seja, a frustração, especialmente quando começamos a comparar a nossa vida com a de amigos ou de outras pessoas, e isto parece uma coisa só de jovens, mas não é, apesar de ainda não sermos idosos. Claro, jovens. Mas essa comparação, não é, com pessoas que nos são próximas pode ter consequências muito complicadas. Nós já mencionámos várias vezes que a comparação é um travão na vida. Isso, é verdade. Não é? Mas olha, também li um artigo científico da Dunaev chamado Women and Men in Midlife Crisis, de 2020, que refere que pessoas com baixa autoestima são mais propensas a este tipo de frustração desencadeadora de uma crise existencial. E isto faz sentido, sim. Sem dúvida. Se tens baixa autoestima, és mais vulnerável a pressões externas e mesmo que sejam pressões criadas por ti, por expectativas que criaste e não alcançaste. Sim. Olha, o que é que achas de fazermos aqui um pequeno resumo de causas, dos sinais da chamada crise de meia-idade, só para não nos perdermos aqui no meio da conversa? Parece-me muito bem. Vamos lá então. Vamos. Então vamos tentar aqui começar pelo início. Podemos dizer que a crise de meia-idade caracteriza-se por quê? Por questionamento profundo das escolhas feitas na primeira metade da vida, sentimentos de arrependimento, fracasso e perda de sentido, confronto com a própria mortalidade, queda da autoestima e da autoconfiança,
e desejo de mudanças radicais. Mudança de profissão, mudança de relações, de estilo de vida, de terra. Então, este é, sobretudo, importante fixar, é uma transição identitária e não é um transtorno psicológico. Olha, eu acho que é muito importante referir isso, Inês, porque parece que quando estamos a falar disto tudo, destes sinais e sintomas, parece que estamos a falar de uma crise psicológica e não é Pois. apenas uma transição, não é? Então, os sinais mais relevantes são perda do sentido da própria existência, autocrítica intensa, culpa e vergonha, dificuldade em tomar decisões, apatia, ansiedade, insónia e sintomas psicossomáticos, comparação constante com os outros e inveja do sucesso alheio, visão pessimista do futuro, fantasias de recomeçar do zero. Olha, é importante termos noção desta realidade para também não nos assustarmos quando começarmos a notar que a nossa postura e visão sobre a vida estão a mudar. Ter este conhecimento vai prevenir atitudes irresponsáveis e até impulsivas, não é? Como também vai prevenir que te isoles por causa dos sentimentos de culpa e de frustração. Exato. Olha, sabias que homens e mulheres lidam com este tipo de crise de forma diferente? Isto não é nenhuma novidade, não é? Mas ambos são propensos a atravessar uma crise identitária, mas a forma como a encaram é bastante diferente. Não me e admiro. distinta. Pois sim, não me admiro que haja diferenças. Aliás, já realizámos tantos programas em que Sim. referimos imensos estudos que suportam as diferenças reais entre o funcionamento do cérebro masculino e feminino, Verdade. mas conta-me quais são essas diferenças. Que eu acho que é importante também Sim, sabermos, estou não é? curiosa, claro. Ok. Então, as mulheres tendem a falar. que Pronto. Não é novidade. Exato, tinha que ser. Ok. E ainda que falamos, ainda bem que falamos, não é? Porque é importante. As mulheres falam com as amigas, recorrem mais depressa à ajuda especializada, como psicólogos. Sim. Quando a área que mais está afetada com esta crise é o seu relacionamento amoroso, a mulher procura várias formas de se aproximar, de voltar a ter essa conexão na relação, e só parte para o divórcio, porque todos estes sintomas podem levar a uma crise que desencadeia, não é? Quebras nos relacionamentos. Exato, sim. Só parte para o divórcio depois de ter pedido ajuda, de ter investido novamente na relação e de ter abordado o parceiro múltiplas vezes. Olha, realmente nós mulheres somos muito especiais e Sim. muito fortes, não é? Porque não desistimos do que importa com facilidade. Realmente, quando agimos, é mesmo porque já não há mais hipóteses. É verdade, Inês, somos mesmo muito fortes. E sabes o que é que acontece com os homens? Opa, eu acho que, ao contrário de nós, né? Eles são mais de guardar para si. Deve ser um enchem, olha, Tipo e depois, balãozinho. pum, de repentagem. E se calhar sem terem bons conselhos ou sem processarem bem as situações. Estou a falar em termos de relacionamentos, como por exemplo na profissão, de repente estão ali imenso tempo e um dia. É quase isso. Os homens até falam uns com os outros, não é? Sobre as questões Sim. que os incomodam, mas não como nós. Não da mesma forma, é muito mais superficial. Sim. São raros os homens que têm uma rede de suporte, de confiança para falarem em certos assuntos com profundidade, é verdade. Sim. E além disso, são muito orientados para a ação. Eu acho que isto tem muito a ver com a criação, não é? É. Sempre. E em relação a tudo, ou seja, numa crise é igual. Então, vão, por exemplo, comprar um carro novo ou fazer um outro tipo de investimento que comunique que estão no patamar de vida que desejam. Ui. E por vezes fazendo um investimento superior à sua capacidade, Lá está. infelizmente, não é? Ou seja, são mais impulsivos no término das relações, mesmo que sejam relações de longa duração, e mais rapidamente iniciam um novo relacionamento. Exato. Focam-se em promover mudanças rápidas e estão mais orientados para as mudanças exteriores do que as interiores. Ao Sim. contrário de nós, né? É mesmo muito interessante percebermos isto? Olha, sabes o que é que estamos a precisar agora? Não. Para além de um chazinho, Sim. precisamos integrar o conhecimento científico com a sabedoria milenar da Bíblia. Boa. Por isso, querida amiga, permanece connosco que nós voltamos já já. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Bom, então vamos lá. Primeiro, suspende decisões definitivas e cultiva o discernimento. O princípio psicológico
É. Durante a crise, a intensidade emocional pode levar a decisões impulsivas que não refletem o verdadeiro self, o verdadeiro eu. Princípio bíblico. A Bíblia valoriza o tempo de ponderação antes da ação. Hum. Então, em Provérbios 21:5 diz: os planos bem elaborados conduzem à fartura, mas o apressado sempre acaba na pobreza. Evitar decisões irreversíveis quando estamos emocionalmente exaustas Certo. e usar este tempo para escutar, refletir, orar, meditar antes de agir. A sabedoria bíblica e psicológica concordam. A pressa não traz clareza. Olha, segundo, reconhece a dor sem te condenares. Qual é o princípio psicológico? A crise da meia-idade envolve tristeza existencial legítima. E confundir essa dor com fracasso pessoal aumenta o risco de depressão. A Bíblia legitima o sofrimento humano e rejeita a autocondenação. Nós podemos ler isso em Salmos 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Permite-te sentir tristeza sem te rotulares como fraca ou ingrata. Se a dor se torna persistente e paralisante, procura ajuda, porque isto é um ato de responsabilidade e não de falta de fé. Sim. A dor acolhida transforma-se, a dor negada adoece. Uau. Então, em terceiro, reavalia a tua identidade para além dos teus papéis. Princípio psicológico. Muitas mulheres entram em crise quando a identidade fica limitada a papéis que desempenham. E quando falo de papéis, falo de ser mãe, ser cuidadora, de ser profissional. Temos um texto no nosso blog muito interessante sobre este assunto com o título O que está em primeiro lugar. Visita o nosso blog e lá traz acesso a mais conteúdos que vão alimentar a tua esperança. Vamos ao princípio bíblico. A identidade na Bíblia não se reduz à função. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Está escrito em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Este versículo aponta para um valor intrínseco que precede o desempenho. Boa. E vamos então à aplicação prática, que é aquilo que nós precisamos para pôr a ação a funcionar. Pergunta-te: quem sou eu para além daquilo que faço pelos outros? Reconhece desejos, talentos e dimensões tuas que ficaram silenciadas. A crise pode ser um momento de recordar quem tu és, não apenas o que tu fazes. Muito bom. Substitui a autocrítica por compaixão. Princípio psicológico. A baixa autoestima e a autocrítica severa aumentam o risco de depressão na meia-idade. Princípio bíblico. A Bíblia enfatiza a misericórdia como um caminho de restauração. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Também em Salmos 103:13. E como é que nós aplicamos isto? Observa como falas contigo nos momentos difíceis. Se calhar a maneira como falas contigo não falavas com a tua amiga. Exato. Pois é. Pergunta: falaria assim com alguém que amo? A compaixão não enfraquece, reconstrói. E por fim vamos ao quinto. Vê esta fase como uma travessia e não como fracasso. Então, o princípio psicológico vem de Carl Jung. A meia-idade é uma passagem da adaptação externa para a individuação, uma reorganização profunda da identidade. O princípio bíblico. A Bíblia descreve a vida como um caminho, um processo, não é? Há tempo para tudo e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Aplicação prática. Em vez de perguntar onde falhei, pergunta o que este tempo me pede que deixe e o que me pede que integre. Nem tudo o que termina é perda. Algumas coisas terminam para que outras amadureçam. Querida amiga, guarda estas dicas todas e aplica-as se estás a passar por uma crise de identidade. Partilha esta mensagem com as mulheres da tua vida e, acima de tudo, encontra esperança hoje.